Olá, vamos começar a nossa análise de hoje. Por uns 80 anos, o mundo funcionou com um conjunto de regras bem claras, sabe? O dólar era a moeda global, a globalização era a norma, tudo parecia se encaixar. Só que essas regras, bom, elas estão chegando ao fim. O que a gente está testemunhando agora é uma reorganização completa da ordem financeira mundial. E toda essa ordem mundial se apoiava em uma coisa, uma única coisa: confiança. A confiança de que as regras seriam respeitadas, de que o dinheiro guardado estaria seguro. Então fica a pergunta: o que acontece quando essa confiança simplesmente se quebra? A resposta para essa pergunta veio de um jeito bem abrupto. Em fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia não foi só o começo de uma guerra. Foi o gatilho, o estopim da maior reorganização econômica global que a gente vê desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E poucos dias depois veio o que chamaram de a mãe de todas as sanções. O Ocidente congelou 300 bilhões de dólares das reservas russas. Pense nisso, 300 bilhões! De um dia para o outro, com um único clique de mouse, metade das reservas que uma nação levou décadas para juntar simplesmente evaporou. Certo, vamos aprofundar um pouco aqui. Aquele clique ecoou em todos os bancos centrais do mundo. A pergunta na cabeça de todo mundo foi: ué, se isso pode acontecer com a Rússia, o que impede de acontecer com a gente? E a resposta, assustadoramente, foi: nada. A base de confiança de 80 anos rachou. E essa confiança, acredite, era tudo. O sistema que nasceu lá em Bretton Woods em 1944 colocou o dólar como a moeda de reserva global. Mesmo depois que ele perdeu o lastro em ouro em 71, o dólar continuou forte pela confiança de que o sistema financeiro americano seria. A história, como a gente pode ver nessa linha do tempo, se move em grandes ciclos de capital. A cada 75, 100 anos mais ou menos, acontece uma virada de chave gigantesca. Foi assim na Revolução Industrial, depois na crise do petróleo nos anos 70, no boom da China nos anos 2000 e hoje. Hoje, a gente está exatamente no começo de um novo ciclo, onde o poder está mudando de mãos de novo, saindo dos ativos financeiros e indo para os recursos físicos de verdade. E o palco para essa transição foi montado por décadas de negligência. É isso mesmo. Enquanto o mundo financeiro se apaixonava pelas empresas de tecnologia limpas, o setor de mineração, aquele que tira da terra todos os metais que a gente usa, foi esquecido. A participação dele nos mercados globais despencou para uma mínima histórica. Isso criou uma crise de oferta futura gigantesca. A reação à quebra de confiança foi imediata. Começou uma corrida global para sair dos ativos de papel, como os títulos do Tesouro, e ir para os ativos físicos, soberanos. E qual ativo soberano por excelência? Ouro. Um metal que ninguém pode congelar ou apagar com um clique. E esse gráfico aqui ilustra isso de uma forma espetacular. Olha só, por 3 anos seguidos, 2022, 23 e 24, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro por ano. Isso não é uma tendência, gente. É uma mudança tectônica na estratégia de reservas globais. E para onde foi o dinheiro que estava nos ativos de papel? A China nos dá uma bela pista. Ao mesmo tempo em que o país acelerava a compra de ouro físico, ele se desfazia discretamente dos títulos do Tesouro Americano. Reduziu a posição em mais da metade em só uma década. É um movimento muito claro. Então, o ponto crucial é este. Chegamos ao momento histórico. Pela primeira vez desde 1996, os bancos centrais do mundo agora têm mais ouro guardado em suas reservas do que títulos americanos. A fuga do dólar como principal ativo não é uma previsão, é uma realidade. Está acontecendo agora. Agora, se a desconfiança no sistema foi a faísca, tem uma nova força jogando gasolina nesse fogo da escassez. Uma força que o último ciclo de commodities nem sonhava em ter: a inteligência artificial. Por muito tempo, existia uma ideia de que as revoluções tecnológicas eram etéreas, sabe? Coisa de software, de código. A gente achava que a tecnologia tinha se libertado do mundo físico. Pois bem, a IA chegou para provar que essa ideia estava redondamente enganada. Para ter uma ideia da escala, pensa no seguinte: um único data center de IA, um desses grandes, pode consumir a mesma quantidade de eletricidade que uma cidade pequena inteira. E o mundo vai precisar construir centenas, talvez milhares deles nos próximos anos. A nossa infraestrutura simplesmente não está pronta para isso. É irônico, né? A revolução, que parecia ser a mais limpa e digital da história, se revelou a maior consumidora de recursos físicos que o mundo já viu. De cobre e prata, lítio e terras raras, a IA depende totalmente da mineração.
E a gente já está vendo sinais de estresse extremo no mercado. O mercado de prata, por exemplo, entrou num estado chamado backwardation. Basicamente, isso significa que as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter o metal físico na mão agora do que no futuro. É um sinal clássico, um alerta piscando em vermelho de que o metal está simplesmente acabando nos estoques. Então, vamos juntar as peças. A quebra de confiança, a corrida para os ativos reais e esse apetite insaciável da IA, tudo isso está redesenhando o mapa global de investimentos e de poder. Vamos ver como esse novo mapa se parece. Em 1992, o líder chinês Deng Xiaoping disse essa frase, que na época pareceu meio aleatório. Hoje, todo mundo entende o peso dela. Enquanto o Ocidente terceirizava a produção suja, a China, quietinha, passou décadas construindo um monopólio estratégico sobre os recursos do futuro. Neste novo mapa, o poder se desloca para quem tem os recursos físicos. Países como o Brasil, por exemplo, com suas vastas reservas minerais e energia limpa, estão numa posição única. A Coreia do Sul controla um gargalo tecnológico crucial para a IA. E a China, claro, domina o processamento de muito desses minerais críticos. Certo, mas e a oportunidade de investimento nisso tudo? Historicamente, como essa tabela mostra, as ações das mineradoras tendem a subir muito mais do que os próprios metais que elas extraem. No último grande ciclo, lá de 2000 a 2011, elas entregaram mais que o dobro do retorno do ouro. Já no ciclo atual, essa alavancagem tem sido bem menor. Isso pode sugerir que as mineradoras ainda têm um espaço enorme para crescer e alcançar o desempenho do metal. Então, para resumir tudo, o que estamos vendo é uma das maiores transferências de riqueza de uma geração. O pêndulo está voltando. Dos ativos financeiros para os ativos reais, das empresas de tecnologia para as empresas que tiram do chão os recursos que fazem a tecnologia funcionar. As regras que governaram o mundo por quase um século estão sendo reescritas na nossa frente. Essa mudança de poder do financeiro para o físico está criando um novo mapa de oportunidades e de riscos. A questão que fica é, com este novo mapa em mãos, onde será que os tesouros do futuro estão enterrados? Obrigado pela companhia nessa análise.